Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a nossa aula. E nessa aula eu vou ensinar vocês a redesenhar um molde a partir de uma base que você encontra disponível na internet. Para quem vai trabalhar com recorte na própria máquina Silhouette, isso não é necessário, porque hoje a Silhouette ela tem inúmeros modelos de caixinhas e que já vem prontos para você usar, você não precisa redesenhar nada. E para você que vai cortar na mão também, que vai usar o Estúdio Silhouette para criar suas artes e cortar à mão, também não é necessário, porque enfim, elas vêm prontas, você consegue personalizar. Mas é legal você saber que dá para você fazer um molde a partir de uma imagem que você viu na internet, e aqui a gente vai fazer ele da maneira correta. Vocês vão perceber ao decorrer da aula que esse molde base ele não está certo, ele está torto, ele está fora de proporção. Isso pode dar problema na hora de montar a sua caixinha, ela não ficar com um acabamento muito legal. Então a gente vai refazer ele de uma maneira mais simples, sem ter que ficar ligando ponto por ponto, porque se você fizer isso também, você vai estar copiando um molde errado, de uma maneira mais prática, que para você saber, né, para você treinar e para você ter esse conhecimento de como é que se refaz um molde. Primeiro a gente vai usar aqui a nossa forma desenhar retângulo. Eu vou clicar aqui no ponto inicial da caixinha, segurar com o meu botão esquerdo do mouse e arrastar até o outro canto, ponto final da caixinha. Aqui vocês já percebem que tem um pouquinho de erro, né? Depois mais pra frente ele vai ficar mais evidente. E a gente vai fazer a mesma coisa com as abas de fechar, que é a aba onde a gente geralmente cola o lacinho. Vou copiar, aliás, eu vou clicar, arrastar e soltar até a base de cima. Também apareceu mais um pouquinho de erro. Vou aproximar aqui com a minha ferramenta de zoom localizado para ficar só a caixinha na tela. Vou clicar em cima desse que eu acabei de recortar, aliás, de desenhar, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou colocar ele aqui. Peraí. Vou colocar ele aqui. Aqui vocês conseguem perceber que o erro tá bem gritante, ó. Tá bem diferente uma base da outra. Lembrando que a caixinha tem 4 lados, então esse seria lateral, frente, lateral, verso. Então a frente, ela tem que ser igual ao verso. Se for diferente, na hora de montar, você vai ter problema, né? Ela vai ficar torta, e aí não é legal. Aí aqui, o que a gente vai fazer agora? Já fiz as minhas duas bases, lembrando que a gente está corrigindo, então não fiquem apegados a isso aqui, porque o certo vai ser o que a gente vai ter pronto no final. O do fundo a gente já entendeu que está errado. Agora a gente vai desenhar as linhas. Nós vamos usar aqui a nossa ferramenta de desenhar linha e vamos desenhar as nossas linhas de corte. Vamos colocar essa linha reta aqui. Uma linha reta de base aqui, que vai servir também para separar a área que é de dobra da área que é de corte. Prontinho. Agora só falta a aba de dobra da lateral. E aqui eu não vou segurar o Shift, porque se eu segurar o Shift ele vai subir reto, e eu não quero que suba reto. Eu tenho um ponto para terminar que não é reto. Então eu vou fazer isso. Aqui, ó, eu vou dar 2 cliques em cima dela, só para eu poder colocar no lugar certinho aqui. Aí eu venho aqui na minha ferramenta de janela replicar e vou refletir à direita, porque aí ele já vai abrir aqui, já vai copiar aqui para o lado do jeito certinho. 2 cliques nela de novo, ela vai abrir o pontinho vermelho e aí eu consigo colocar exatamente onde eu quiser. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou arrastar para cá. Ops. Ctrl C, Ctrl V e vou arrastar para cá. Um Ctrl C, Ctrl V nessa e vou arrastar para lá. Prontinho. O que está faltando aqui agora? Está faltando a minha lateral para fechar e o meu fundo. E aí a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer primeiro a lateral. Vou usar o zoom de localizar e vou selecionar só esse cantinho. Novamente a ferramenta retângulo. Vou clicar com o botão direito ali no cantinho e vou arrastar até aqui onde está a minha linha de dobra. Não vou fazer ela tão comprida quanto essa, porque não tem necessidade, não precisa ser tão comprida, para você usar como base para colar. E aqui eu vou dar 2 cliques para ela me abrir o quadradinho
de editar pontos. Mas antes de editar esse ponto, eu vou ensinar vocês também uma outra dica para você garantir que a sua aba vai ficar retinha, e isso serve para qualquer aba que você for desenhar, para qualquer coisa que você queira ter certeza que vai ficar retinho. A gente vai fazer uma linha de guia. Eu vou clicar aqui na minha ferramenta linha, vou clicar no ponto aqui em cima, segurar com o Shift e arrastar até embaixo. Ficou aqui uma linha. Agora eu vou dar 2 cliques aqui no meu retângulo da aba, até abrir essa janelinha, esse quadradinho cinza. Quando eu clico nesse quadradinho cinza, ele me libera a linha para eu poder movimentar ela. E aí é legal, porque o que acontece? Ele não libera de uma forma fixa. Eu não consigo clicar nessa linha de liberar e só baixar essa abinha lateral que eu quero. Ela mexe com a estrutura toda. E aí eu uso essa linha guia para ter certeza que eu vou baixar e vou mexer na lateral que eu preciso modificar, mas que a parte reta da aba não vai ser modificada. Eu vou deixar ela mais baixa também. Na hora que eu mostrar a aula de montagem dessa caixinha, vocês vão perceber que não precisa ser tão alta e não precisa ser tão larga, porque senão depois quando você cola essa parte na outra aba, ela fica dura, ela amassa, não fica legal. Então aqui novamente eu vou clicar no meu quadradinho cinza e vou arrastar subindo até em cima, porque não precisa ser assim tão aberta. A aba não precisa ser tão longa. Tá desenhada a minha primeira aba, eu vou clicar nela e vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou colar ela aqui embaixo para fazer a próxima. Aí aqui a gente faz o quê? Peraí, Ctrl Z para ele voltar onde estava. A gente só puxa até ele se alinhar aqui com a parte inferior. Aí eu vou dar 2 cliques nela e vou afastar só um pouquinho aqui, porque não precisa também ficar tão alta, né? Prontinho. Elas estão retinhas, seguindo a linha que eu fiz como guia. Eu vou afastar aqui, porque agora a gente vai fazer... Vou deletar isso aqui, delete do teclado mesmo, ou um delete do cursor. É só excluir, ó. Agora eu vou fazer o fundo. Aí a gente faz o quê? Eu vou aproximar aqui dessas duas. Mais uma vez a ferramenta retângulo. Vou colocar ali no cantinho. Vou arrastar até a minha aba de dobra, que vai ser a minha aba de dobrar aqui. Vou aproximar com o zoom localizado, só para deixar ele no ângulo bem certinho, bem bonitinho. Vamos afastar aqui. Olha lá, pronto. Agora tá tudo alinhadinho. Vamos novamente, eu tô afastando aqui ela, fazer a nossa linha guia. Clico, seguro o Shift e arrasto. Peraí, opa. Cliquei, segurei o Shift e arrastei. Eu tenho aqui uma linha retinha para me servir como guia. Aí eu vou dar 2 cliques de novo no retângulo que eu criei para ser o fundo. E vou colocar ele aqui. Prontinho. Vou fazer a mesma coisa. Ctrl C, Ctrl V. Aqui. Só que vocês reparem que aqui ela é mais longa. Então, eu vou aumentar na largura. Vou descer com... Eu tô descendo com o cursor do teclado mesmo, com a minha setinha para baixo. Eu cliquei na linha e apertei a setinha para baixo e ela vai descendo. Aqui eu vou clicar de novo no retângulo e vou esticar ele até ele ficar reto aqui embaixo. 2 cliques nele de novo para editar os pontos. E aí eu venho aqui e junto, para ficar parecido com a de baixo. Agora tá certinho. O que a gente vai fazer? Vou deletar essa linha. Ctrl C, Ctrl V no fundo que eu já fiz. Vou colar ele aqui. Ctrl C, Ctrl V. Opa. Eita.
e vou colar aqui. Ângulo certinho, para não te dar problema depois na hora de montar. Agora a gente vai afastar e eu vou clicar para retirar a imagem que está no fundo. Ó, perceberam que aqui eu tenho uma caixinha toda desenhada com a base de linhas retas. Eu não tenho esses picotes que eu tenho aqui. Então, a gente vai fazer isso agora. Primeira coisa, eu vou selecionar tudo que tem que ser picotado, com exceção dessa linha aqui e dessa linha aqui. Por quê? Porque elas fazem parte do retângulo que a gente desenhou inicialmente. Então, elas vão estar agrupadas. Eu não tenho como selecionar ela separada. Elas vão estar todas agrupadas aqui, ó. Então, eu vou selecionar só as do meio, vou agrupar, pode ser o Ctrl G do seu teclado, ou pode ser o agrupar do botão esquerdo, do botão direito do mouse, e vou pôr para fora. Aqui, o que a gente vai fazer? Se eu clicar aqui e selecionar todas essas imagens, vocês vão ver que elas estão todas separadas, porque elas não são uma imagem fundida. E agora a gente vai fundir elas para a gente poder ficar com uma imagem só. Como que eu faço para fundir? Estão vendo que aqui, ó, eu vou usar a minha setinha do teclado para subir. Vocês vão ver que temos duas linhas aqui. Eu tenho a linha do retângulo de cima e a linha do retângulo de baixo. Então, eu vou clicar e vou descer aqui, ó, alinhou. Alinhou, eu dou mais um clique para dentro. Por quê? Para eu fundir, elas precisam estar sobrepostas. Elas não podem estar separadas. Aí, aqui vocês estão vendo que está separado. Aqui, ó, tô bem em cima, mais um clique para baixo, ela sobrepôs. Esse cantinho aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu tô alinhada, um clique para dentro, ela sobrepôs. Aqui a gente seleciona e arrasta. Já tá um clique para dentro, não vou precisar fazer. Aqui eu vou alinhar certinho, embaixo a mesma coisa. Aqui já tá em cima da linha, então eu vou dar um clique para dentro. Aqui estava embaixo, alinhou, um clique para dentro. Opa, volta aqui. Ó, aqui ela está alinhada certinho, um clique para dentro. Aqui ela está alinhada certinho, eu vou dar um clique para dentro. Prontinho. Agora eu vou afastar a imagem. Vou novamente selecionar todas elas e vou vir aqui na minha ferramenta do atalho fundir em uma imagem só, em uma forma só. Prontinho. Ela virou uma linha de cortar. Essa é a parte reta da caixinha que a gente vai cortar. Agora eu vou clicar aqui onde eu separei as partes que tem que ser pontilhadas. Deixa eu aproximar aqui. E vou alinhar, ó. Vou clicar, lembrando que está tudo agrupado, então qualquer linha que eu clicar, ela já vai selecionar tudo. Prontinho. Tá alinhado aqui bonitinho. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar nessas linhas e vou vir aqui na minha janela de estilo de linha e vou escolher um tracejado que me agrade. Eu gosto desse segundo porque essa caixinha vai ser cortada à mão, então quanto menor o tracejado, melhor. Você vai ter uma noção de onde tem que ser cortado, mas ela não vai ficar gritante, não vai atrapalhar a sua arte, nem nada do tipo. E agora a gente vai fazer as linhas que ficaram faltando para picote. Ferramenta de linha, eu vou clicar aqui no cantinho, segurar o Shift e arrastar. Seleciono ela e clico na minha linha. Ctrl C, Ctrl V, colo aqui. Prontinho. Agora eu vou dar de novo um Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui embaixo na minha base de personalização. E vou simplesmente arrastar até o final. Prontinho. Agora falta só uma aba que é a lateral, que eu vou alinhar aqui no cantinho. Com o Shift apertado, vou descer até a base. Seleciono ela e ponho a minha linha. Prontinho. Temos uma caixa meio que desenhada a partir de um molde da internet. Eu vou selecionar tudo e vou agrupar. E se você sobrepor as imagens, você vai perceber que a de baixo estava bem tortinha. E agora a gente tem uma base bem desenhada, que vai servir para a nossa personalização, para você recortar, caso você queira cortar na silhuete, e vai ficar aqui bonitinha.
Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai usar esse mesmo molde que a gente desenhou como base para montar a nossa caixa Milk do curso, que vai ser no tema náutico. E eu espero que vocês tenham gostado, treinem, usem outras bases da internet, não que isso seja necessário, como eu disse no começo, vocês têm hoje muitos moldes que a própria Silhouette disponibiliza, você pode comprar de vários designers e usar para fazer sem precisar desenhar do zero. Mas é sempre bom saber, porque se um dia você precisar refazer um molde, você já sabe como fazer da melhor forma para ficar certinho e que não é tão difícil de fazer, ok? Até a próxima aula!